Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, causando a morte de 105 mil pessoas nas explosões e mais de 160 mil pelo rastro de deterioração que perdura até hoje. Esse rastro é causado pela alta radioatividade encontrada nos elementos químicos usados para produzir a bomba, o urânio e o plutônio. Em um primeiro contato, um segundo logo após a explosão, essa radioatividade derreteu tudo num raio de 3 quilômetros. Infelizmente, esse é o acontecimento mais marcante da história quando falamos em radioatividade. Mas esse fenômeno, descoberto e estudado por 3 cientistas entre os anos de 1896 a 1902, também trouxe grandes avanços para a história da ciência. Nos fundos do porão da Biblioteca Nacional da França, cobertos por várias camadas de chumbo e dentro de caixas especiais, estão as anotações de uma dessas pessoas. Para que você tenha acesso a esses cadernos, precisa usar uma roupa especial de proteção e assinar um termo que isenta a instituição de qualquer responsabilidade. Cuidado não se deve apenas pela importância dos documentos, mas pela sua alta radioatividade, fenômeno descoberto por 2 desses cientistas em 1902. E essa descoberta só foi possível depois que eles conseguiram isolar 2 elementos desconhecidos até então, a partir dos estudos de Anthony Henry Becquerel, que tinha descoberto acidentalmente que os sais de urânio emitiam uma fluorescência verde, capazes de imprimir chapas fotográficas mesmo sem incidência de luz. Sim, as chapas usadas no raio-x. Porém, o urânio usado por Becquerel era extraído de uma pedra chamada petblenda, um mineral espacial retirado de uma mina na Boêmia, atual cidade de Praga. E ao analisar esse mesmo urânio, esses cientistas perceberam que ao isolar o elemento, o minério de urânio continha mais radiação do que ele mesmo. E depois de realizar os mesmos testes várias e várias vezes, notaram que algo diferente existia ali. Imagine que você está em uma viagem na Itália e vai conhecer os vinhedos e aproveita para viver a experiência completa, do passeio até fazer o vinho do jeito tradicional, pisando na uva. Durante esse processo de esmagar e fermentar a uva no calor do sol, ocorre um processo químico que faz com que a fruta altere ela mesma. E enquanto isso acontece, uma onda poderosa de energia é liberada, fazendo coisas acontecerem. E esse era um dos fenômenos observados pelos cientistas ao isolar o minério de urânio, e que deixava eles muito intrigados. Acontecia uma emissão atômica que revelava linhas espectrais que não eram encontradas em nenhum elemento até então. Essas linhas são hoje o que se conhece por resultado de uma transição quântica, ou seja, a mudança de energia que ocorre no elétron ainda dentro do átomo. Para deixar mais simples, mudanças comuns de fase dos elétrons acontecem quando eles são expostos a altas ou baixas temperaturas, como a água, por exemplo, que pode ferver ou congelar. Na transição quântica, essa transformação acontece independente de variação da temperatura, mas sim pela agitação própria dos elétrons do elemento. Essa carga de energia liberada no minério de urânio derivava de outros 2 elementos a serem descobertos pelos cientistas e que foi nomeada por eles de radioatividade. Graças a um aparelho construído por um desses cientistas, a balança de quartzo, feita para monitorar e caracterizar o comportamento das moléculas em um elemento, e o eletrômetro de quadrante, criado por William Thomson em 1867, que era capaz de medir um potencial elétrico de um elemento, que eles conseguiram ver pela primeira vez a luz fluorescente que chamavam de tênues luzes de fadas. Era o rádio. Junto à descoberta do rádio em 1902, também foi descoberto o polônio, outro elemento altamente radioativo, que é usado hoje principalmente para produzir combustíveis espaciais. Como a energia produzida pelo rádio era 1 milhão de vezes maior do que qualquer produto químico conhecido até então, ele foi usado para fabricar diversos cosméticos e remédios, sendo visto como uma cura milagrosa para qualquer enfermidade, principalmente na pele. Talvez isso tenha acontecido depois que o dermatologista Henry Danlaus depositou uma pequena quantidade de rádio em um tumor e descobriu que a radioatividade era capaz de reduzir
as células cancerígenas. Pode ser que isso tenha gerado um uso incorreto do elemento, já que acabou deixando muitas mulheres doentes pelos efeitos da radioatividade. Mas abriu portas para o estudo do que seria o melhor uso possível do elemento recém-descoberto, a cura para o câncer. A descoberta da radioterapia com certeza foi o maior avanço científico trazido pelo rádio quando pensamos em saúde. Atualmente no Brasil, mais de 60% dos pacientes com câncer farão radioterapia, ou como um tratamento único ou associado a alguma cirurgia ou outros tratamentos. Hoje, a radioterapia é responsável por 40% dos casos de cura de câncer no mundo todo, sendo que, se realizado no estágio inicial da doença, tem uma taxa de sucesso de 90%. Mas os estudos feitos a partir do rádio e do polônio foram fundamentais para a nova forma de enxergar a química e a física. Há aproximadamente 2.400 anos, os filósofos Leucipo e Demócrito descobriram a existência do átomo, o qual definiram como partículas indivisíveis, o que se acreditava até a descoberta da radioatividade, formada justamente pela fissão de elementos radioativos, liberando energia, provando que eles não eram indivisíveis. E esse processo de liberação de energia foi utilizado na criação da bomba atômica. E claro que descobertas como essas não poderiam passar em branco. Em 1903, 2 dos cientistas envolvidos nos estudos de radioatividade foram nomeados pela Academia Sueca de Ciências ao Prêmio Nobel de Física, Anthony Henry Becquerel e Pierre Curie. No entanto, pouco antes do anúncio, Pierre foi informado em segredo por Gustav Mittag-Leffler, matemático sueco membro da academia, sobre a sua nomeação, que levou Pierre a escrever a seguinte carta à academia: "Se é verdade que alguém está pensando seriamente em mim, desejo muito ser considerado juntamente com a Madame Curie no que diz respeito à nossa pesquisa sobre materiais radioativos." Madame Marie Curie era esposa de Pierre desde 1895, depois que um amigo em comum os apresentou, para que Marie tivesse acesso a um laboratório melhor e mais espaçoso para conduzir suas pesquisas sobre urânio e sua radioatividade. Pierre a convidou para trabalhar em seu laboratório porque conhecia o seu trabalho como cientista na área de propriedades magnéticas de aços, objetivando a obtenção de ímãs permanentes, que ela havia desenvolvido na Sociedade de Apoio à Indústria Nacional. Como o trabalho de Pierre era sobre cristalografia, magnetismo e piezoeletricidade, a eletricidade resultante de minerais colocados sob pressão e calor, ele acreditava que os conhecimentos dela poderiam contribuir em seu laboratório. Não foi à toa que essas duas mentes brilhantes se uniram e venceram juntos o Nobel de Química em 1903, tornando Marie Curie a primeira mulher da história a vencer o prêmio. No entanto, a essa altura, tanto Marie quanto Pierre estavam com a saúde debilitada pela exposição ao rádio e não puderam comparecer à cerimônia de premiação do Nobel. Apenas 2 anos depois, com a saúde mais estável, que o casal pôde viajar para Estocolmo receber presencialmente o prêmio. E durante o seu discurso, Pierre fez uma triste previsão do que a humanidade faria com a descoberta deles. O exemplo das descobertas de Nobel é característico, pois poderosos explosivos permitiram ao homem realizar um trabalho maravilhoso. São também um meio terrível de destruição nas mãos de grandes criminosos que conduzem os povos para a guerra. Infelizmente, os grandes sucessos do casal Curie foram abalados pela morte repentina de Pierre em 1906. Ele morreu instantaneamente após ser atropelado por uma carruagem puxada por cavalos. Acidente que muitos acreditam só ter acontecido porque Pierre estava doente demais para conseguir desviar, devido à anemia causada pela exposição constante à radioatividade. Após a morte de Pierre, Marie Curie se dedicou ainda mais ao trabalho, e em 1911 ela venceu o Prêmio Nobel pela segunda vez, mas em química, pela descoberta, isolamento e pesquisas sobre o elemento rádio, se tornando assim a primeira e única pessoa a ganhar 2 Nobels em áreas diferentes. Mas mais uma vez, esse foi um momento conturbado na vida de Madame Curie. Já viúva há 5 anos, ela mantinha um caso amoroso com o também cientista Paul Langevin, o que causou um alvoroço que podemos chamar hoje de ataque hater. As fofocas dos jornais fizeram inclusive com que a academia reconsiderasse a nomeação de Marie para o prêmio, mas foi dissuadida pela comunidade científica que admirava o trabalho dela. Inclusive, Albert Einstein, que Madame Curie conheceu em um evento científico de Bruxelas,
e que enviou uma carta para ela aconselhando a não dar ouvidos às fofocas. Ele disse: "Sinto-me impelido a lhe dizer quanto aprendi a admirar o seu intelecto, sua tenacidade e sua honestidade, e que me considero afortunado por tê-la conhecido pessoalmente em Bruxelas. Quem não conta entre os répteis seguirá feliz por ter entre nós personalidades como a senhora e também Langevin, seres humanos de verdade, cujo contato deixa a gente feliz." Nesse momento da sua história, Marie Curie sabia que sua descoberta estava deixando ela doente. Mas isso não impediu que ela salvasse mais de 1 milhão de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Com os ataques armados e bombardeios, muitos soldados estavam tendo seus braços e pernas amputados por inteiro, já que não era possível identificar onde as lesões realmente estavam. Marie então vendeu uma parte do seu precioso rádio, que na época custava $120 mil a grama. Ela também tentou vender os seus 2 prêmios Nobel, feitos de ouro, mas que foram recusados pelo banco. Ela precisava do dinheiro porque queria criar unidades móveis de raio-x para levar aos campos de guerra e ajudar a salvar a vida dos soldados. Ela e sua filha Irene treinaram 150 mulheres para dirigir e operar as ambulâncias móveis. Mas o seu ato continuou a expor a altos níveis de radiação, fazendo com que ela ficasse cada vez mais doente. Marie Curie faleceu em 1934 de anemia plástica, uma doença causada pelos danos à medula óssea produzidos pela grande exposição à radioatividade. É por isso que atualmente os profissionais de radiologia que trabalham com raio-x e radioterapia não podem ultrapassar uma carga horária semanal de 24 horas, além de precisarem do uso de equipamentos de segurança, como o colete de chumbo para proteção dos altos níveis de radiação. E o legado de Marie Curie continuou por meio do Instituto Curie, fundado por ela em 1920, para estudar os elementos químicos e físicos da radioatividade e seus efeitos na biologia. A partir desses estudos, a filha de Marie, Irene, ganhou, junto com o marido Frederick, o Prêmio Nobel de Química em 1935 pela sintetização de novos elementos, criando a chamada radioatividade artificial, que contribuiu para o avanço da cura contra o câncer.